Olá pessoal, boa noite, tudo bem? A nossa live de hoje vai ser sobre esses 3 temas que eu coloquei aqui, tá? Cansaço, falta de energia, fadiga, tá? Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Então toda quarta-feira a gente tem a nossa live, né? E hoje eu vou trazer um tema que eu acho que talvez seja o mais recorrente de todos, que é o cansaço, a fadiga e a falta de energia. Eu acho que nós vivemos um momento atual que todo mundo reclama disso, de cansaço, fadiga e falta de energia. E a maioria das vezes as pessoas não sabem muito bem o que fazer. A primeira coisa que eu acho que nós temos que fazer, que é uma coisa que eu vejo na recorrência, é a gente reduzir a carga sobre a gente. As pessoas, né, elas com essa sociedade moderna, com rede social, que todo mundo tem que ganhar muito dinheiro e tem que fazer 1000 coisas, as pessoas ficam sobrecarregadas. Então esse é o primeiro aspecto, né? Todo mundo está sobrecarregado, a nossa vida moderna hoje é lotada de redes sociais, que a gente tem um parâmetro muito complicado, né? A gente se compara a outras pessoas e tudo mais. Mas eu vou falar do ponto de vista bioquímico, tá? Por que eu vou falar do ponto de vista bioquímico? Porque muita gente não entende quais são os 3 pilares para a gente ter energia, ou aonde que a gente tem que atuar para a gente melhorar a nossa energia. Quando a gente fala de energia, e aí eu estou falando de capacidade das nossas células de fabricarem energia. Se as nossas células não conseguem fabricar energia, nós não temos energia. Simples assim, tá? Então, pensando na capacidade de fabricação de energia das nossas células, a gente tem que pensar em 3 pilares que nós temos que trabalhar. E aí a gente pode trabalhar do ponto de vista bioquímico, do ponto de vista da nossa rotina, vou dar dicas aqui para vocês. Esses 3 pilares que nós temos que trabalhar são as nossas 3 glândulas de energia. Quais são essas glândulas de energia? O pâncreas, a adrenal e a tireoide. Então, se eu tiver alteração em qualquer uma dessas 3 glândulas, provavelmente eu vou ter diminuição da produção de energia. E aí eu falo por quê? Vamos imaginar que eu tenho um problema no pâncreas. O pâncreas, como nós sabemos, é a glândula que produz insulina. A insulina, ela é um hormônio importante. Ela é importante por quê? Porque ela pega a glicose na corrente sanguínea e joga para dentro da célula. Não tem como as nossas mitocôndrias, as nossas células produzirem energia se eu não tiver insulina. Então, insulina, ela é um hormônio, né? É uma proteína que é um hormônio. A gente tem que ter insulina. Eu fico vendo aqui as pessoas falando, a insulina tem que ser o mais baixo possível. Gente, eu preciso de insulina. A gente precisa viver em balanço. A gente não pode ter insulina alta, nem insulina baixa demais. Porque se você tiver uma insulina baixa demais, a glicose que entra na sua corrente sanguínea não vai entrar dentro da célula. Então, para a glicose entrar dentro da célula, eu preciso de um pâncreas saudável. O que é um pâncreas saudável? É um pâncreas que produz insulina numa quantidade adequada. Qual é a quantidade adequada de insulina se você tiver uma alimentação razoavelmente boa? Eu acho que a gente tem que manter a nossa insulina até 5, 6, tá?
O valor de referência normalmente vai de 3 a 25. Então a gente coloca a insulina ali naquele patamar de 5, 6. Mais do que isso, significa que o seu pâncreas tem que produzir muita insulina. Menos do que isso, você não tem insulina para jogar a glicose dentro da célula. Ah, mas para que eu preciso de glicose na célula? Para a sua célula produzir energia. Senão a gente não tem energia. Como que nós produzimos energia de forma bastante simples e do ponto de vista bioquímico? Eu tenho glicose, oxigênio, então eu preciso de respirar. Sem glicose e sem oxigênio eu não tenho produção de energia. Então esse é o primeiro ponto, ok? Então eu preciso de um pâncreas que não esteja sobrecarregado. Eu preciso de um pâncreas que produz insulina. E eu preciso de balanço entre insulina e glucagon. O que acontece na maioria dos dias atuais? As pessoas têm uma alimentação muito rica em carboidrato, especialmente os carboidratos refinados. Pão, macarrão, biscoito, açúcar, né? Esses carboidratos geram picos de insulina. E esses picos de insulina começam a sobrecarregar o pâncreas. E se você tem insulina demais e come muito carboidrato simples, refinado, né? Pão, macarrão, doce, biscoito e por aí vai, você tem o que nós chamamos de resistência insulínica. Tem insulina demais, mas você também ingere glicose demais. Então o corpo não consegue jogar essa glicose toda para dentro da célula. Para onde que essa glicose em excesso vai? Ela começa a glicar, a fazer um fenômeno que a gente chama de glicação. Então, as nossas proteínas começam a ficar glicadas, tá? Proteína glicada não funciona. Então, não adianta você ter proteína se você está lotado de açúcar, se você está todo glicosado, glicado. Então, o primeiro ponto que nós precisamos para ter energia, eu preciso de regular o pâncreas. Não tem como eu ter energia com o pâncreas desregulado. Como que eu regulo o pâncreas? Eu preciso reduzir a ingestão de carboidratos. Ah, eu preciso ficar sem carboidrato? Não, não acho. Mas eu acho que a gente tem que tirar todos os penduricalhos da alimentação. Essa alimentação que não tem nutriente, que é pão, macarrão, biscoito, doce. Isso aí não serve para nada, né? É um alimento desnutrido. Ele só tem amido. Amido não adianta muita coisa para nós, tá? Então, o que acontece? Outro ponto importante, a gente regulou o pâncreas. Ah, eu vou conseguir regular o pâncreas também com atividade física, com sono reparador e com alimentação. Redução do estresse, tudo isso gera aumento de insulina. Tem gente que tem insulina alta porque dorme mal. Tem gente que tem insulina alta porque vive estressado. Tem gente que tem insulina alta porque não gasta energia, né? Não faz o corpo funcionar, então não faz atividade física, é muito sedentário. Então, para eu regular o pâncreas, eu preciso de alimentação, atividade física, sono e controle do estresse. Olha, básico bem feito, né? Aí o outro ponto que nós temos para aumentar a energia, regulei o pâncreas. Eu preciso regular a adrenal. Na minha opinião, a adrenal é a glândula mais negligenciada que nós temos e é a glândula que mais tem alteração. E por que ela mais tem alteração? Porque hoje todo mundo é estressado. Não tem ninguém que não seja estressado. Não tem ninguém que não esteja uma vida atribulada, que trabalha, que estuda, que faz mil coisas, que fica preocupado com rede social e tal, e vira aquela confusão. As pessoas não têm tempo hoje de não fazer nada, né? Eu atendi uma paciente hoje que ela falou assim: ai, doutora, se eu fico sem fazer nada, eu fico me sentindo culpada. Olha o nível que nós chegamos. A pessoa tem que estar constantemente fazendo alguma coisa, porque senão ela se sente culpada de não estar sempre sobrecarregada. Então, a adrenal,
ela é a glândula mais alterada hoje nos dias atuais e mais negligenciada. Nós não conseguimos corrigir nenhuma alteração bioquímica se a gente não corrigir a adrenal inicialmente. Então eu acho que todo profissional de saúde, quando está diante de um paciente, né, e ele está avaliando esse paciente, a primeira coisa que ele tem que fazer ele precisa avaliar o cortisol. Não tem jeito de você corrigir nada no nosso corpo, né, ou no corpo de ninguém, se você não corrigir a adrenal, tá? E hoje está todo mundo com fadiga. Eu não vou usar essa terminologia fadiga, porque muitos acham que ela não existe, né? Mas eu tenho uma glândula que ela tá tão cansada que ela falou assim: eu não vou mais produzir hormônio, ponto, acabou, não aguento mais. Então a gente tem uma redução muito drástica da produção de cortisol. E muita gente fica preocupada em repor testosterona, em repor estradiol, em repor progesterona, e só que esquece do cortisol. Na minha opinião, a gente deveria primeiro melhorar a adrenal para depois a gente preocupar com as outras coisas. Por quê? Porque o cortisol é o nosso principal hormônio. O cortisol é o que faz a gente acordar. Então, se você não tem cortisol, você não acorda, você não levanta da cama. E isso é uma coisa que as pessoas negligenciam. Muita gente, né, fala assim: eu não consigo, eu não tenho energia de manhã. Eu não consigo dormir de noite. Só essa frase, olha, eu não tenho energia de manhã e eu não consigo dormir à noite, faz eu me direcionar para a adrenal. Por quê? Porque se ela não dorme à noite, significa que ela tem picos de cortisol à noite. Ou seja, está tudo errado. Se ela não consegue levantar de manhã ou ela acorda de manhã extremamente cansada, é porque ela teve produção de cortisol à noite e não está tendo produção de cortisol pela manhã. Então, se você quer dar energia para um paciente, melhorar a sua fadiga, melhorar a sua resposta imunológica, melhorar a condição inflamatória do paciente, a primeira coisa que você precisa corrigir é a adrenal. Só que ninguém se preocupa com a adrenal, né? Todo mundo acha que a adrenal ela é não importante, mas ela é a principal glândula responsável pelo ciclo circadiano, ou seja, pelo nosso acordar, pela nossa energia durante o dia. E tem um outro detalhe importante que vocês não podem esquecer da adrenal. Como ela produz o cortisol, cortisol é o nosso principal hormônio anti-inflamatório. Qual é a relevância dessa frase? Nosso principal hormônio anti-inflamatório. E aí tá todo mundo inflamado. Então eu tenho gente com artrite, fibromialgia, né? As amigdalites recorrentes, as faringites, as rinites, tá todo mundo cheio de inflamação. Essa inflamação pode ser, um dos fatores, tá? Pode ser falta de modulação da resposta imunológica feita pelo cortisol. Cortisol é anti-inflamatório. E aí, né, todo mundo sabe disso, porque todo mundo, quando tem uma infecção ou uma inflamação, o que a pessoa toma? Um corticoide. Por que a pessoa toma um corticoide quando está inflamada ou quando está com dor? Porque o corticoide mimetiza o nosso cortisol. Só que quando você usa um corticoide, você inibe a adrenal. Ela para de produzir cortisol. Você já está estressado, fadigado, já não dorme bem, já não tem energia de manhã e você usa um corticoide continuamente. E aí você vai piorar o seu quadro, você vai ter mais falência adrenal ainda.
Então, quer melhorar sua resposta imunológica? Quer melhorar seu quadro inflamatório? Quer melhorar suas dores articulares? Quer ter energia durante o dia e dormir durante a noite? Melhore a sua adrenal. E a adrenal, ela não produz só cortisol. Ela também produz os hormônios esteroidais. Esses hormônios esteroidais, especialmente, né, na menopausa, na andropausa, a adrenal tem um papel importante. Então a pessoa já não tem cortisol, a adrenal já não está funcionando bem e não produz os hormônios esteroidais, que são importantes, né? Mesmo quando a gente não está na menopausa nem na andropausa, a nossa adrenal também produz os hormônios esteroidais. Um hormônio que é produzido pela adrenal, muito importante, que é o hormônio da jovialidade, é o DHEA. O DHEA é produzido pela adrenal. Então, se você tem uma glândula adrenal fadigada, destruída, acabou, você também não é jovem, né? Você não tem o hormônio da jovialidade, que é o DHEA. Além do DHEA e dos outros hormônios esteroidais, a adrenal produz aldosterona. Aldosterona, ele é um mineralocorticoide. O que significa ser um mineralocorticoide? Significa que a concentração dos minerais, né, como é que eu posso explicar isso de forma simples para vocês? O equilíbrio hidroeletrolítico. O que é o equilíbrio hidroeletrolítico? A quantidade de mineral que tem dentro da célula tem que ser igual à quantidade de mineral fora da célula. Resumidamente, eu preciso ter esse equilíbrio hidroeletrolítico. Quem mantém isso? A aldosterona, que é um hormônio produzido pela adrenal. E aí vocês vão falar assim, mas para que eu quero saber de mineral dentro da célula, fora da célula e tudo mais? Porque o nosso coração bate a depender desses minerais. O nosso intestino funciona a depender desses minerais. O que mais? O nosso fígado, né? O rim também. Aliás, todos os nossos órgãos dependem desses minerais. Mas eu vou falar do coração, porque o coração, né? Se o batimento cardíaco não acontece na forma rítmica, você tem uma alteração cardíaca. Essa alteração cardíaca que muita gente começa a ter à medida que vai envelhecendo, tem uma bradicardia, uma arritmia, né? Às vezes o coração bate acelerado, às vezes diminui, fica com essa arritmia cardíaca. Pode ser que o seu problema esteja na adrenal. E aí você começa a tomar remédio para controlar o batimento cardíaco, mas você tem uma fadiga adrenal. Você não tem produção de aldosterona, você não tem equilíbrio hidroeletrolítico. Como é que seu coração vai funcionar? Não vai. É por isso que, né, muita gente fala assim, nossa, mas isso é contra tudo que a gente já aprendeu. É por isso que sal integral faz bem para a pressão, para o coração. Por quê? O sal integral, ele tem minerais. E os minerais, eles ativam a adrenal. Eles aumentam a produção dos hormônios da adrenal. Então, eu estou dando para a célula aquilo que ela precisa, que são os minerais. Além disso, eu estou estimulando a adrenal. Essa adrenal, né, a gente fala assim, eu vou estimular a adrenal por causa do cortisol, mas eu preciso da adrenal por causa da aldosterona. E a aldosterona é um hormônio que vai fazer esse equilíbrio hidroeletrolítico. Então, muitas vezes, né, as pessoas não entendem esse raciocínio simples de que a gente precisa dos minerais que estão no sal integral. Dos dois minerais que estão no sal integral, eu tenho o sódio e o potássio, que são
essenciais. Sem sódio e sem potássio, as nossas células simplesmente não funcionam. Não funciona, você pode fazer o que você quiser, mas se você começa a perder sódio, se você não tem potássio, se você toma uma água desmineralizada, se você sua muito e não repõe os minerais, tudo isso faz com que a quantidade de sódio caia, a quantidade de potássio caia. Quando acontece essa queda, a primeira coisa que acontece é uma alteração no ritmo cardíaco, porque o nosso coração é dependente desses minerais. Além disso, porque o nosso tema da nossa aula é energia, né? E aí eu vou ligar tudo para vocês entenderem que o nosso corpo, ele não pode ser fragmentado. Então, quando eu tenho um coração que está arrítmico, porque eu tive uma alteração na adrenal, e a alteração na adrenal começa primeiro. Por que que começa primeiro? Porque as pessoas estão estressadas, sobrecarregadas, se alimentam mal, estão com sobrecarga no pâncreas, né? Que eu comecei falando do pâncreas. E aí eu começo a ter uma alteração no coração. Quando o coração fica arrítmico, ou você aumenta a pressão, tem uma pressão alta, tem alguma alteração, o seu sangue, né, que é onde é transportado os nutrientes, o oxigênio, ele não flui, ele não chega aos tecidos de forma adequada. E aí você começa a reduzir o fornecimento de sangue aos tecidos. Então, olha, como que está tudo interligado? Então, se eu preocupo com o meu coração, eu preciso preocupar com a minha adrenal. E vice-versa, né? Se eu me preocupo com a minha adrenal, por que eu estou preocupando com a adrenal? Porque se eu tenho uma adrenal que funciona, eu vou ter equilíbrio hidroeletrolítico, eu vou ter energia, eu vou ter um coração que bate corretamente. Eu vou ter o controle da pressão arterial, porque o controle da pressão arterial é muito determinado também pela função do coração. O coração não funciona bem, a pressão arterial pode ficar alterada, né? Porque imagina, meu coração não está batendo direito, mas eu preciso fazer chegar sangue aos tecidos. Algumas vezes eu tenho que aumentar a pressão dos vasos periféricos, que a gente chama de hipertensão, né? Os vasos estão contraídos, porque eu tenho que fazer, às vezes, chegar sangue, só que essa contração vascular, num dado momento, reduz ainda mais o fluxo sanguíneo. E aí, né, nós ficamos preocupados em tratar os sintomas, mas a gente não vai na causa. A causa é a sua adrenal que não está funcionando, tá? Então, esse foi o segundo item, que nós somos 3 itens responsáveis pela nossa energia. Então, adrenal, eu preciso de cortisol, eu preciso de DHEA, que é o hormônio da jovialidade, eu preciso dos hormônios esteroidais produzidos também pela adrenal. Quando a gente é jovem, é uma produção menor, mas quando a gente entra na menopausa, na andropausa, a produção é maior. Então, olha, se todo mundo entra na menopausa e na andropausa com uma adrenal que não funciona, ninguém tem hormônio. E aí, né, todo mundo fala assim, quando entra na menopausa acabam os hormônios. Na teoria não acaba, não. Na teoria, reduz a produção hormonal. Reduz a um ponto vamos pegar o exemplo da mulher que fica mais fácil para vocês entenderem. Reduz a um ponto que a mulher não engravida. Mas, teoricamente, ela continua produzindo hormônio esteroidal em quantidades menores. Por que hoje está todo mundo passando muito mal na menopausa? Porque a adrenal já está falida há muito tempo. E por que ela está falida? Por causa da sobrecarga, estresse. Hoje não existe ninguém estressado nessa face da Terra, né? Então, beleza, temos que ter esse olhar para a adrenal. O outro olhar, depois que eu corrigi a adrenal, que na minha opinião é a primeira glândula que a gente tem que corrigir, eu tenho que corrigir o pâncreas,
Então, se você tem resistência insulínica, se você está com sobrepeso, se você tem glicose alta, insulina alta, hemoglobina glicada alta, você precisa melhorar a alimentação, praticar atividade física para a gente começar a corrigir o pâncreas. E a terceira glândula, que é super importante para a gente ter energia, é a tireoide. Só que aí, todo mundo fala de tireoide. Ai, vamos entrar com hormônio T4, T3, vamos suplementar T4, T3. Ok. É necessário, às vezes, suplementar T4, T3? É. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Se vocês entrarem com T4 e T3 e o paciente ou a pessoa não tem cortisol e tem um pâncreas sobrecarregado, tem resistência à insulina, né? Resistência insulínica, hemoglobina glicada alta, diabetes, esse T3 e esse T4 não vão funcionar. Mesmo que você dose, né? Mesmo que você dose o hormônio na corrente sanguínea e ele esteja alto. Você pode ter hormônio alto e ele não está funcionando. Ele não está entrando dentro da célula. E por que ele não vai estar entrando dentro da célula? Porque as duas outras glândulas que liberam a energia estão travadas, que é a adrenal e o pâncreas. Então adianta usar T3 e T4 para emagrecer se você não tem cortisol? Ou se você tem resistência insulínica? Não adianta nada, vai piorar o seu quadro. Sabe por que vai piorar o seu quadro? Porque o T4 que você está usando, que pode ser o Puran ou o T4 manipulado, não interessa qual é o T4. Esse T4, ele é convertido em T3 reverso. T3 reverso vai bloquear o seu metabolismo 3 vezes. Se você não tinha metabolismo, com o T3 reverso aumentado, o seu metabolismo vai a 0. E aí não adianta. É por isso que as pessoas erram, não conseguem ter resultado, né? Ai, eu faço tudo, mas não tem resultado. Claro, você tá, né? Primeiro você não tá fazendo tudo, mas você tá invertendo a ordem. Então muita gente começa assim: ah, eu quero ter energia, então vou usar testosterona, porque testosterona é o hormônio da energia. Não é. O hormônio de energia é o cortisol. Se você não tiver cortisol, não adianta usar as outras coisas. Se você usar até a testosterona, você pode até ter um benefício da testosterona. A testosterona é um hormônio anabólico e tal, né? Pode aumentar até a sua disposição, mas o que vai acontecer à medida que o tempo vai passando? A testosterona, ela baixa o cortisol. A testosterona, ela diminui o cortisol. E aí o seu cortisol já era baixo, agora ficou mais baixo ainda. E aí esse cortisol mais baixo ainda diminui ainda mais a sua energia. Então, na minha opinião, essa é a minha opinião, é a minha visão de quando eu estou pensando integrativamente o paciente, tá? O tema da live hoje é o quê? Energia. É fadiga. Então não tem como você melhorar a energia de paciente ou melhorar a sua energia se você não tem cortisol. Se você está constantemente estressado, se você, né, não tem os minerais disponíveis para aumentar a função dessa adrenal, não vai adiantar. Então, a gente tem que, aquela frase que eu sempre falo, né, fazer o básico primeiro. O que eu acho que as pessoas invertem o processo, né? E claro, cada um tem uma visão, mas essa visão é a visão da fisiologia. É a visão onde eu integro, né, os processos. A fisiologia, até onde eu sei, ela não modificou.
A gente tem um olhar ampliado da fisiologia. A gente está ampliando cada vez mais o nosso conhecimento e baseado cada vez mais na medicina integrativa, na visão holística, na visão integrativa do indivíduo. Porque uma coisa que me deixa extremamente triste é as pessoas fragmentarem o corpo humano. Porque quando a gente vai estudar fisiologia, não interessa qual é a sua área de atuação. Não interessa se você é médico, se você é dentista, se você é fisioterapeuta, se você é biomédico, não interessa. A hora que você estuda fisiologia, você vai ter que estudar todos os órgãos, certo? E não tem como um órgão funcionar independentemente. O pâncreas depende da adrenal. A adrenal depende do pâncreas, que depende da tireoide, né? E essas três glândulas, quando a gente organiza essas três glândulas, a gente está organizando a base principal de produção de energia. E por que é a base principal de produção de energia? Porque o pâncreas pega a glicose da corrente sanguínea e joga para dentro da célula. É o pâncreas através da insulina. O pâncreas produz insulina. A insulina é um hormônio que pega a glicose, que está lá sendo transportada, né, na corrente sanguínea, e joga para dentro da célula. Quando essa glicose entra dentro da célula, a célula tem que entender que a mitocôndria tem que funcionar. Como é que essa célula entende que a mitocôndria, que é a organela que produz energia, precisa funcionar? Ela entende à medida que eu tenho cortisol e eu tenho T3, que é o hormônio da tireoide. T3 livre, porque T3 total não me interessa. Interessa na hora que eu estou avaliando o exame, mas não me interessa a nível da fisiologia. Eu preciso de ter T3 livre. O T3 livre é o que vai entrar dentro da célula e vai falar aqui para a célula, assim, ô fulaninha, aqui ó, pode produzir ATP, tá ótimo, muito bom, tem aqui ó, energia suficiente. Então algumas vezes, olha que interessante, eu quero que vocês entendam isso. Algumas vezes você vê no exame de sangue e aí que tá a evolução do pensamento clínico, né? Porque o profissional que fica atento ao número, ao número, ele não sabe fazer as relações, ele acha que se vê T3 livre alto, ok, tá funcionando. Mas se o paciente tem T3 livre alto, mas não tem cortisol, esse T3 livre não entra dentro da célula. Ele não vai entrar dentro da célula e a célula não vai ativar a produção de energia. E todos os nossos processos bioquímicos dependem de ATP, de energia. Então, se você não produz energia, você não tem saúde. E é por isso que aí eu vou entrar um pouquinho mais, né, para vocês finalizarem o raciocínio. É por isso que hoje quase todas as doenças são classificadas como doença da disfunção mitocondrial. E por que são doenças de disfunção mitocondrial? Porque se a mitocôndria não produz energia, mitocôndria, para quem não é da área de saúde, é a nossa organela produtora de energia. Então não adianta nada, não adianta você tomar, né, usar muita coisa se a sua mitocôndria não funciona. E eu acabei de explicar como é que faz essa mitocôndria funcionar. Eu preciso de pâncreas funcionando, eu preciso da adrenal e eu preciso da tireoide. E se isso não deu certo, não está funcionando, a sua mitocôndria, ela não produz energia. E toda doença, você pode listar todos aqui ó, nos comentários, toda doença, ela começa com uma diminuição
de energia. Ponto. Então, tudo que a gente tem, qualquer doença, pode ser câncer, Alzheimer, né? Essas doenças comuns que vocês já ouviram falar. Todas as doenças, todas, advêm de uma diminuição da nossa capacidade de produção de energia. É uma alteração energética. E aí, quando diminui a energia, as nossas células não funcionam bem. À medida que elas não funcionam bem, as tarefas não são executadas corretamente. E aí eu começo a ter as alterações, né, sintomatológicas. Você começa a ter um sintoma ou uma alteração. Mas esse sintoma, para ele aparecer para você, você já teve um problema de falta de energia há muito tempo. Há muito tempo que você tem uma desregulação na produção de energia. E aí não adianta você simplesmente querer melhorar o sintoma do que você tem. Eu preciso ir na base da energia. E é por isso que eu estou fazendo essa live hoje. A base da correção energética é essa que eu expliquei nessa live. Eu preciso corrigir o pâncreas, eu preciso corrigir a adrenal e eu preciso corrigir a tireoide. Ai, como é que eu vou corrigir isso tudo? Aí seria uma outra aula, né? Uma outra live. Mas se eu não tiver a correção desses pilares, eu não consigo melhorar o ponto energético do meu paciente ou da pessoa que tem o sintoma, tá? Então a gente precisa entender esses mecanismos para a gente não ficar repetindo as coisas igualzinho, né? Tem um povo que repete as coisas, mas não entende o que é. E hoje todo mundo está exausto, está cansado, está sem energia. E isso tem a explicação bioquímica. E obviamente que eu ainda posso ir um pouco além da bioquímica. A gente pode pensar na parte emocional, mas eu não vou falar dela aqui agora não. Nós vamos ficar parados na bioquímica. Então, se você está sem energia, se você está cansado, se você está fadigado, se você está exausto, não tem como você tratar esses sintomas se você não for na base do problema. E a base do problema é a correção desses 3 pilares, que muita gente tem dificuldade, porque muita gente fala assim, eu vou começar a usar T3, T4 para eu emagrecer. Só que você não vai conseguir emagrecer porque você tem uma adrenal que não está funcionando. Então é esse raciocínio que eu preciso que vocês tenham, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. E eu vou deixar essa live gravada assim, tá? Eu vou colocar ela lá no YouTube. Porque é um conteúdo bem legal, né? Que todo mundo é importante das pessoas saberem. Então, tem muitas perguntas aqui. A degeneração macular úmida. Pessoa 74 anos, diabético. Você já me deu a causa, você é diabético e hipertenso. Eu acabei de explicar que um dos problemas principais é o problema no pâncreas. E toda vez que você tem problema no pâncreas, você tem um quadro clínico chamado diabetes. Você já me deu a causa, tá, Célia? Então, a primeira coisa que tem que corrigir essa resistência insulínica, essa hemoglobina glicada alta, a glicação, né? Quando você não consegue utilizar a glicose corretamente, ou porque você tem resistência insulínica, ou porque você ingere muita glicose, a glicação, que é a adesão da glicose nas proteínas, geram essas degenerações, especialmente aqui na mácula, tá? Degeneração macular. Então, quer melhorar a degeneração macular? Eu vou te dar
2 conselhos. Primeiro conselho, você tem que sair do quadro de diabetes. Diabetes e hipertensão são sintomas. E eu expliquei por que acontece hipertensão aqui, né? Depois você assiste novamente a live que você vai entender. Mas se você começou a ter diabetes, você vai ficar hipertenso. As duas coisas estão muito ligadas. E o raciocínio eu expliquei aqui. E outra coisa, além desse probleminha, eu acho que nós temos um problema sério hoje em dia, que é o uso dos óleos vegetais. Os óleos vegetais, né, porque como você tem uma degeneração macular, a gente precisa de gordura boa. E essas gorduras boas a gente só adquire de origem animal e não vegetal. Então, troque os óleos vegetais, tá? Tire esses óleos vegetais da sua vida, pelo amor de Jesus Cristo. Alguém não está falando aqui que não conseguiu emagrecer. Através da carnívora e jejum intermitente, conseguimos melhorar a tireoide? Nossa, essa pergunta é outra aula. Essa é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter um pouco de parcimônia. A carnívora e o jejum, eu acho que ela vai te ajudar a melhorar o pâncreas. Se você tiver resistência insulínica, se você tiver diabetes, se você tiver uma produção exagerada de insulina e você tiver com excesso de glicose, eu acho que a carnívora e o jejum intermitente vão te ajudar nesse processo. Mas à medida que você for melhorando a sua resistência insulínica, eu acho que você deveria sair da carnívora estrita e sair do jejum intermitente. O jejum intermitente é o jejum de 18 horas, 20 horas, 24 horas. E por que eu falo isso? Porque a nossa tireoide e a nossa adrenal, ela gosta de energia rápida. O que é energia rápida? É a energia vinda de um carboidrato. Eu não estou falando aqui que é para você comer pão, pelo amor de Deus, não é para comer pão, nem para comer doce. É para você comer um tubérculo, um legume, né? Pouca quantidade. Então você reintroduz esses alimentos em pouca quantidade para que você tenha ali um estímulozinho de carboidrato, tá? Então eu acho isso. Essa é a minha opinião. Não consegue dormir. Aí tem que olhar, né? É todo esse processo aí que eu expliquei. Sono tem muito a ver com o estresse. Aí eu tô falando do ponto de vista bioquímico, tá? Pessoa que não dorme bem, ela tem picos de cortisol à noite. Muitos picos de cortisol. Então ela desperta, ela não tem produção de melatonina, então tem que regular isso, tá? Laza. Tomo glifage há 1 ano e continuo pré-diabética. Sim. E aí é outra questão importante. Glifage, metformina, tudo isso não vai te tirar do pré-diabetes. Isso aí vai reduzir de forma artificial a sua glicose. O que vai te tirar do pré-diabetes, pré-diabetes, né, são 3 coisas: alimentação, atividade física e sono reparador. Na verdade 4, e o controle do estresse. Não é glifage, não é metformina, não é nada disso que vai tratar o seu diabetes. É o que você faz na sua rotina, no seu dia a dia. Porque se você toma glifage e não dorme bem, não vai adiantar nada. Se você toma glifage e come tranqueiro o dia inteiro, não vai adiantar nada. Se você toma glifage e não faz atividade física, vai adiantar muito pouco. Se você toma glifage e é extremamente estressado, não vai adiantar também. Então, se você não fizer esse básico bem feito, que são esses 4 pilares que eu listei, dormir, fazer atividade física, comer comida de verdade, sem carboidrato, né? Esses carboidratos tranqueira,
e controlar o estresse, você não vai resolver o seu quadro de diabetes, tá bom? E não é um glifage nem metformina que vai resolver seu problema. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Neide não consegue emagrecer. Talvez você tenha um problema de produção de energia, né? E aí, como é que a gente faz, né? Se você não tiver resistência insulínica, não tiver hipotireoidismo e tudo mais, né? Não tiver falta de cortisol, como é que a gente pode estimular a produção de energia? A gente pode utilizar os precursores de energia mitocondrial, né? Hoje a gente tem suplementação para isso, para a gente melhorar as nossas mitocôndrias. Ah, que bom, muita gente falando que é uma aula, que gostou bastante, que ótimo. Então, eu acho que deu para vocês entenderem todo o raciocínio, né, que eu quis dar aqui para vocês sobre fadiga, cansaço, exaustão. Então, se a gente não se preocupar com esses pilares que eu falei com vocês, a gente não consegue melhorar esse quadro. Você pode fazer o que você quiser, você pode usar o melhor suplemento, você pode ir no melhor médico, você pode ir no melhor profissional de saúde, você pode fazer o que você quiser, né? Mas você tem que trabalhar esses pilares que eu falei aqui na live. Exatamente, ó, alimentação, sono, atividade física, controlar o estresse. 4 pilares essenciais. Atualmente, o estresse é um fator muito importante, né? E por último, só para responder essa última pergunta aqui, ó, a falta de energia trava o intestino? Sim, completamente. Eu ouso dizer que todo mundo que tem constipação intestinal está com falta de energia. Constipação intestinal é uma sintomatologia de hipotireoidismo. Hipotireoidismo é a sua tireoide dizendo aqui, oi, não tenho energia. Às vezes você tem exames que não demonstram hipotireoidismo, mas você tem um intestino que não funciona, é travado. E essa constipação intestinal é a manifestação clínica clássica de falta de energia, tá? Então, quer melhorar seu intestino? Melhora a sua energia. Quer dormir melhor? Melhora a sua energia. Quer emagrecer? Melhore a sua energia. Quer ter cabelos, né, saudáveis, unhas saudáveis? Melhore a sua energia. Muita gente fala assim, ai doutora, eu tô com o cabelo tão fininho, né? Meu cabelo afinou demais, tá caindo demais, a unha tá muito feia, tá muito fraca. O que é isso? É a manifestação clara da falta de energia. Porque cabelo, unha, pele é supérfluo. O seu corpo não vai se preocupar com ele. Então, quando o cabelo está caindo, quando ele está afinando, quando ele está ruim, né? Tá ressecado, é o quê? É o seu corpo falando assim aqui, não tem energia aqui não. Então, o pouco de energia que você tem, o seu corpo direciona para os órgãos vitais. Coração, intestino, fígado, rim, pulmão. Cabelo é a última coisa que seu corpo vai se preocupar, tá? Alopécia é fundo nutricional ou hormonal? A alopécia, ela tem fundo nutricional, hormonal e emocional, tá? Queda de cabelo, cabelo é órgão de choque. Tudo que acontece no seu corpo, o seu cabelo é o primeiro a sentir e o último a responder, tá? Então, muita gente começa a ter queda de cabelo, né? E é porque o corpo tá com alguma doença lá dentro, ele tá com alguma desnutrição, alguma doença, alguma coisa. E aí ele começa a cair. Depois que você melhorou todo o processo, reorganizou todo o seu corpo, o seu cabelo é o último a melhorar.
Por causa disso que eu acabei de explicar, porque ele não é um órgão, não é uma estrutura vital, e é uma estrutura de choque. Ou seja, tá faltando alguma coisa no seu corpo, tira do cabelo e joga para outro lugar. É por isso que o cabelo, a gente tem que ter uma persistência, uma perseverança e um olhar, né? Eu até brinco o seguinte, para o cabelo ficar bonito, para ter cabelo, tem que estar sobrando as coisas. Não pode estar no limite, não. Tem que estar sobrando. Sobrando nutrientes, sobrando vitaminas, sobrando energia. Tem que estar sobrando tudo para esse cabelo não cair, tá? Como aumentar a energia? Eu acho que você chegou, né? Eu vou deixar a live salva, tá bom? E você assiste porque eu expliquei todos os pilares para você aumentar a sua energia. Quem não tem tireoide não tem energia? Quem não tem tireoide repõe T4, né? Ou e T3 às vezes. E aí você vai ter um prejuízo muito grande na energia, com certeza, tá? Qualquer órgão que você tira do seu corpo, qualquer órgão, você tem um problema da falta desse órgão. Os nossos órgãos todos são importantes e todos estão interconectados. Então, se você tira um, você perde muito em relação à energia, à fisiologia do seu corpo, tá bom? Pessoal, o objetivo dessa live, né, foi falar um pouco sobre a energia e os pilares que comandam o nosso processo de produção de energia. A live vai ficar gravada, eu vou colocar lá no canal do YouTube e assim que eu colocar, eu vou disponibilizar lá no meu canal aqui do Instagram, avisando que a live já tá lá para vocês assistirem novamente, tá? Obrigada. Boa noite para vocês e até a nossa próxima live.